Bom, vamos começando então. Eu queria te agradecer, Alex, o seu aceite mais uma vez, né? Um convite para essa participação. Contar para vocês que são novos que o IEDUC é novinho também, ele começou na pandemia, é um coletivo que se propõe a dar suporte à atuação docente do professor, principalmente pensando no professor da escola pública. Então, a gente tem produzido conteúdo ligado a questões emergentes do cotidiano escolar e tal. Enfim, eu sou Regina Prandini, sou doutora em Educação, e hoje está aqui o Alexandro Santos, que é também, né, doutor em Educação, que já esteve aqui com a gente, é diretor-presidente da Escola do Parlamento, professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicid, coordenador do curso de Pedagogia da Faculdade do Educador. Além de doutor em Educação pela USP, ele é pesquisador em estágio de pós-doutorado, né, junto à Fundação Getúlio Vargas e junto ao Programa de Psicologia da Educação da PUC São Paulo. Então, muito obrigada. E a palavra é sua, Alex. Fica à vontade. Obrigado, Regina. Obrigado. É um prazer voltar aqui no IEDUC. Estávamos falando, né, antes da gente começar aqui o diálogo, o quanto é importante esses espaços para a gente ir furando as bolhas e conversando sobre temas que são importantes para todo mundo, mas que às vezes ficam muito restritos, né, em círculos de especialistas. Então, é muito bom quando a gente abre portas para conversar sobre isso em espaços como esse, espaços virtuais que podem chegar em mais lugares, alcançar mais pessoas, né? E o tema que nós escolhemos hoje é um tema muito importante, muito urgente, né? Que é o tema da educação antirracista. É claro que o racismo estrutural é um traço histórico da educação brasileira, da sociedade brasileira, mas nos últimos anos essa temática tem aparecido de maneira mais explícita na nossa sociedade, inclusive pela sua face mais complicada, né, por causa dos episódios de violência, das situações de discriminação e racismo que têm sido noticiadas com mais evidência na mídia. Se a gente quiser falar de uma coisa super atual, os conflitos que apareceram no Big Brother Brasil, né, o racismo está posto em discussão nessa sociedade. E claro que se ele é um traço estrutural da sociedade brasileira, certamente ele atravessa os processos educativos e a escola, né? Então é muito importante que a gente converse sobre isso para a gente poder descobrir quais são os melhores meios, as melhores alternativas para a gente, primeiro, enfrentar os atravessamentos do racismo na escola, mas também, e talvez mais importante, para a gente conseguir desconstruir o racismo estrutural na sociedade brasileira. Porque é importante que a gente diga desde o princípio, os atravessamentos do racismo na escola, eles têm a ver com o fato de nós vivermos numa sociedade racista, né? Então, a gente precisa enxergar o racismo que acontece dentro da escola e que atravessa os processos educativos como uma espécie de reprodução do racismo estrutural que marca a sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa olhar para essas duas frentes do combate que a gente precisa realizar. Um combate que é por dentro da escola, por dentro das práticas educativas, por dentro do currículo, e um outro combate que é mais amplo, que é no tecido social, nas nossas relações e interações sociais mais amplas, né? Então, é um pouco por aí que a gente vai conversar hoje, e eu vou começar dizendo o que é essa história de racismo estrutural que nós, dos movimentos negros, há tanto tempo denunciamos, né? A gente usa algumas expressões que, às vezes, o grande público não alcança o seu significado, e é importante que a gente explique o que é que a gente está querendo dizer.
né? Então, nós, pesquisadoras e pesquisadores negros, militâncias dos movimentos negros, nós dizemos que o Brasil é um país marcado pelo racismo estrutural e pelo racismo institucional. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está querendo dizer que o racismo é uma peça, é um pilar constitutivo da organização do Estado brasileiro. Então, ele está entrelaçado nas estruturas fundamentais da sociedade brasileira. A gente está querendo dizer que, desde o princípio, desde que a sociedade brasileira se constituiu, ela é estruturada por um pilar que é o racismo. Por que a gente diz isso? Porque a sociedade brasileira, ela nasce no contexto da colonização dos europeus, e essa colonização ela já veio estruturada a partir da escravização dos povos africanos, né? Então, a gente tem a entrada da população negra no Brasil não como pessoas, não como sujeitos. A população negra entra no Brasil como objeto, como mercadoria do tráfico negreiro, para ser posse, né, para ser comprada e vendida dentro de um regime chamado escravidão. O Joaquim Nabuco vai dizer o seguinte, que a primeira instituição brasileira não foi o Estado, não foi a escola, sequer foi a igreja. A primeira instituição brasileira foi a escravidão. Porque o que é uma instituição? É um conjunto de regras e normas sociais. A primeira instituição organizada no Brasil foi a escravidão. E ela marcou todas as outras instituições, como se fosse um traço genético da sociedade brasileira que vai se reproduzindo em todas as nossas relações sociais. A escravidão se baseia no racismo, né? Nessa ideologia, o racismo é uma ideologia que organiza o mundo colocando determinados grupos raciais numa posição inferior a outros grupos raciais. Basicamente, colocando uma hierarquia na qual o grupo racial que se considera branco ou que é considerado branco exerce privilégios de diferentes tipos em relação aos outros grupos raciais. Muito bem. Então, o racismo é estrutural porque ele é um dos pilares que sustenta a sociedade brasileira. Ele faz parte da estrutura profunda da sociedade brasileira. E, por isso, ele contamina todos os processos sociais, todas as relações sociais, e contamina também todos os corações e todas as mentes. Não existe ninguém no Brasil que pode se declarar livre de comportamentos racistas. Ninguém. Incluindo, eu estou aqui, a população negra, porque a população negra também é ensinada a ser racista. O problema aqui é que a população negra é ensinada a ser racista contra ela mesma, né? Ela sofre os efeitos dessa ideologia que ela é obrigada a aprender. Mas o Brasil ensina racismo para todas as classes sociais, para todos os grupos raciais. O Brasil ensina racismo para todo mundo desde a mais tenra infância. E nós carregamos esse racismo ao longo da nossa vida. Alguns de nós, porque vai ter oportunidade de pensar sobre isso, de se informar sobre isso, vai ter consciência dos seus comportamentos, dos seus pensamentos racistas, e vai desconstruir uma parte deles, e outros de nós vai passar a vida toda jurando que não é racista e praticando atos de racismo. Mas todo mundo no Brasil carrega dentro de si o racismo que é ensinado desde a mais tenra infância. Então, o racismo é estrutural por isso que eu acabei de dizer. Agora, a gente também diz que o racismo é institucional. O que é essa ideia de racismo institucional? Esse termo foi criado na Inglaterra a partir de um caso muito famoso em que a polícia, ao fazer uma investigação sobre um crime, ela enviesa todo o processo de investigação e não consegue condenar pessoas brancas que haviam praticado violência contra um jovem negro.
né? E a Inglaterra, esse caso fica muito famoso e a Inglaterra decide compreender o que aconteceu ali naquele caso, constitui uma comissão de especialistas e o presidente dessa comissão de especialistas, quando ele termina de fazer todo o processo de estudo, investigação, ele diz, olha, nós estamos frente ao racismo institucional. É a primeira vez que a palavra é usada. E ele vai dizer, racismo institucional é quando o funcionamento das instituições não consegue impedir as desigualdades raciais. Então, o racismo institucional a gente consegue enxergar quando as instituições não conseguem trabalhar na perspectiva igualitária da oferta de um determinado serviço, da garantia de um determinado direito. Então, se a gente olha, por exemplo, os dados da pandemia de Covid-19, em maio eu fiz um estudo com os dados da pandemia aqui na cidade de São Paulo. E o que a gente concluiu nesse estudo? Que a chance de uma pessoa de pele preta morrer de Covid-19 era 6 vezes maior do que a chance de uma pessoa de pele branca morrer de Covid-19. Bom, isso é racismo institucional, porque o sistema de saúde, que é um conjunto de instituições, ele não consegue operar para garantir igualdade na oferta do direito à saúde. Então, o funcionamento institucional é gerado e engendra desigualdade racial. Então, o Brasil é essa sociedade que tem racismo estrutural, racismo institucional e, por conta disso, todas as nossas relações, é isso mesmo, todas as nossas relações são atravessadas pelo racismo. A nossa relação familiar, a nossa relação amorosa, a nossa relação de trabalho, a nossa relação de sociabilidade, né? Os lugares que a gente frequenta para se divertir, enfim, todos eles são marcados pelo racismo e a escola, né? Essa marca do racismo, ela pode aparecer de modo muito explícito, ela pode aparecer de modo menos explícito, ela pode atingir cada um de nós em graus diferentes, né? Existe uma série de pesquisas dizendo que quanto mais melanina, quanto mais escura a pele, mais é explícita a ocorrência do racismo, né? Então, desse ponto de vista, mesmo eu sendo um homem negro, o fato de eu ter a pele menos preta me coloca menos peso de racismo no meu cotidiano. Não quer dizer que não exista, mas eu, em comparação a um homem de pele preta, eu sofro menos o impacto do racismo do que ele. A chance da polícia me parar na rua e me bater é menor do que aquela chance que uma pessoa de pele preta tem. Mas o racismo se coloca de maneira indiscriminada na nossa sociedade. E aí, isso traz uma série de consequências. Gostaria de apresentar aqui alguns dados para a gente entender quais são os efeitos do racismo. Quais são os efeitos disso que a gente está dizendo que é estrutural e institucional na nossa sociedade? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação de PowerPoint, porque eu estou trazendo dados aqui que vão falar um pouquinho de coisas que são de fora da escola, mas também de coisas que são de dentro da escola e do sistema educacional. E aí, depois eu vou fazer essa inflexão, né? Quais são os compromissos para a gente enfrentar esses efeitos? Eu estou trabalhando com dados de uma pesquisa chamada PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é uma pesquisa feita anualmente e em vários momentos do ano, né? São trimestrais, acompanhando dados estatísticos de emprego e renda, educação e outros aspectos da vida social. Então, boa parte dos dados que eu vou apresentar na primeira fase aqui tem a ver com as pesquisas da PNAD. E vou trabalhar com alguns dados que são próprios das estatísticas educacionais também, né? Esses dados que eu reuni para a gente mostrar, então, os efeitos desse racismo estrutural e institucional na vida das pessoas que vivem no Brasil. Eu queria fazer uma reflexão pontual de por que a gente, ao falar de racismo, a gente precisa mostrar esses dados. Porque a sociedade brasileira ainda não se convenceu do peso do racismo.
as pesquisas de opinião mostram o seguinte, que a maior parte das pessoas acredita que o racismo existe no Brasil. Mas também a maior parte das pessoas afirma que não é racista. Há um tempo atrás, cerca de 10 anos atrás, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa desse tipo e os dados são estarrecedores, porque assim, 93% das pessoas diziam o racismo existe no Brasil, mas 95% das pessoas diziam que não eram racistas. Então, se o racismo existe, mas não existem pessoas racistas, o racismo é praticado pelas árvores, o racismo é praticado pela areia do mar, o racismo é praticado pelo vento. Bom, se eu consigo enxergar que essa sociedade é racista, eu preciso entender que esse racismo é praticado por sujeitos sociais, né? Por pessoas nos processos de relação. E é importante que a gente diga que quando eu digo que uma pessoa tem um comportamento racista, eu não estou necessariamente dizendo que essa pessoa é má. Como o racismo nos é ensinado desde a tenra infância, a intencionalidade do ato racista nem sempre está explícita. Às vezes eu estou reproduzindo comportamentos que me foram ensinados e que eu nunca refleti sobre eles. Então, existe um processo quase que inconsciente de reprodução do racismo que acompanha a sociedade brasileira. Também existem pessoas que são conscientemente racistas, mas existe uma parcela da população que pratica o racismo porque foi ensinado assim e nunca pensou sobre isso, nunca teve a chance de problematizar suas ideias, suas representações. E toda vez que a gente discute o racismo, a gente enfrenta uma questão de que as pessoas brancas se sentem muito mal, se sentem culpadas, se sentem colocadas contra a parede, se sentem transformadas em vilãs, né? E eu queria dizer assim, olha, é possível que as pessoas brancas também discutam o racismo, só que elas devem discutir o racismo a partir do seu lugar de fala, que é a branquitude. Eu, homem negro, discuto o racismo a partir de um lugar, que é o lugar da experiência de sofrer com racismo. As pessoas brancas também devem discutir, problematizar, estudar o racismo, mas a partir deste outro lugar social, que é o lugar de pessoa branca. Tem uma outra experiência social com esse fenômeno chamado racismo. Então, tem uma pesquisadora chamada Lia Schumann, que é fundamental para quem quer pensar o racismo a partir da perspectiva da branquitude, a partir da perspectiva das pessoas brancas e de como as pessoas brancas podem lutar contra o racismo a partir do seu lugar, né? Então, é a mesma discussão que a gente vai fazer sobre o feminismo. Os homens podem discutir o que é o feminismo? Podem, mas a partir do seu lugar de homens, sem querer falar ou discutir o tema como se tivessem a mesma experiência histórica e social das mulheres. As mulheres têm um lugar na discussão sobre o feminismo, sobre a desigualdade de gênero, e os homens têm outro lugar para essa discussão, tá certo? Eu vou aqui compartilhar, então, como eu estava dizendo para vocês, uma apresentação de PowerPoint. Já vou avançar porque eu vou para os dados, tá? Então, esse primeiro gráfico aqui que eu estou apresentando vai discutir, vai mostrar para vocês qual é a renda mensal média dos diferentes grupos de gênero e raça no Brasil. Como que isso é calculado? A PNAD faz o levantamento de todo mundo que tem alguma renda formal e a média desse valor é calculada, tá certo? De todas as pessoas que têm alguma renda formal. E vocês podem perceber que o Brasil tem uma distribuição dessa renda mensal média que privilegia os homens brancos. Eles estão no topo da distribuição média de renda. Né? Aqui eu estou desde 2015 até 2020, e esse grupo populacional sempre ficou acima dos R$3.000 de renda mensal média. Ao passo que, quando eu vou olhar para as mulheres brancas, elas já têm uma diferença grande em relação aos homens brancos, e quando eu vou trabalhar com a população negra, essa diferença é ainda maior. Veja que a diferença de renda entre um homem branco, a renda média mensal,
e uma mulher negra é de mais do que o dobro. Eu estou falando de R$ 1.570 para uma mulher negra de renda mensal média, no mesmo momento em que um homem branco tem uma renda mensal média de R$ 3.467. Esse primeiro dado nos mostra alguma coisa, né? Nos mostra que há uma operação social que desvaloriza o trabalho das mulheres e da população negra, né? Agora, a pessoa, quando olha esse gráfico, pode dizer assim, Alex, mas é porque os homens brancos, eles são mais qualificados, eles estudam mais, têm mais titulação, então é justo que eles ganhem mais. E aí eu apresento essa segunda tabela aqui, que vai dizer o seguinte, conforme a pessoa se escolariza, o quanto aumenta a renda dela? Então, o raciocínio aqui é assim, ó. Quando um homem branco conclui o ensino médio, quanto aumenta a renda média dele comparada ao homem branco que só tem o ensino fundamental? Então, quando o homem branco conclui o ensino médio, a renda dele aumenta, em média, 71,5%. A mulher branca, se ela fizer a mesma coisa, concluir o ensino médio, a renda dela também aumenta, mas aumenta menos, aumenta 55%. Se é um homem negro que busca a escolarização e conclui o ensino médio, a renda dele aumenta? Aumenta, mas aumenta bem menos, aumenta 39%. E a mulher negra, 28%. Veja a diferença. Eu estou falando do mesmo esforço, o esforço de completar o ensino médio. A recompensa que é dada para esse esforço, quando eu estou pensando no homem branco, significa 71,5% de aumento salarial em média. E quando eu estou falando da mulher negra, 28%. E isso só se mantém nos outros níveis de escolaridade. O mais grave é quando a gente olha para a conclusão da graduação. Os homens brancos que concluem o ensino superior, quando eles são comparados aos homens brancos de ensino fundamental, o salário deles é quase 400% maior. E no caso da mulher negra, não passa de 120% o aumento salarial. Então, o que eu estou mostrando aqui é que se escolarizar não gera a mesma recompensa financeira para pessoas brancas e para pessoas negras. As pessoas negras recebem uma recompensa muito menor quando se escolarizam, quando comparadas às pessoas brancas. De novo, esses dados vêm da pesquisa PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, é uma pesquisa bastante robusta, que é feita anualmente, acompanha esses dados, tá certo? Agora, por que o fato de uma pessoa negra se escolarizar não é visto da mesma maneira pelo mercado de trabalho do que uma pessoa branca se escolarizar? Por causa do racismo estrutural. Então, a gente precisa lembrar efeitos desse racismo para a gente entender qual é o tamanho do drama, né? Esse outro dado vai falar da juventude neném, que eu prefiro chamar de juventude sem, juventude sem escola e juventude sem trabalho. Porque quando a gente fala juventude neném, parece que a juventude não quer estudar ou trabalhar. Quando, na verdade, é que esse Estado, essa sociedade, não conseguiu garantir o direito à educação e o direito ao trabalho. E aqui, de novo, olha só o que acontece. Quando a gente pega a população branca, a gente tem um aumento da população sem escola e sem trabalho ao longo desses últimos 5 anos, mas a população branca encontra índices na casa dos 10% a 11%, né? Os homens, os jovens, o sexo masculino, 9,6% desses meninos brancos estão sem escola e sem trabalho, e 11,3% das mulheres brancas. Quando eu olho para a população negra, os dados são muito maiores, 14% nos meninos e 18% nas meninas. Bom, veja, olha o dado anterior. Quando se escolariza, a recompensa já não é a mesma. E aqui eu estou falando que o direito à escolarização já é desigual, né? Então, de novo, a gente está falando de uma sociedade que produz oportunidades diferentes, desiguais, para quem é branco e para quem é negro, né? E agora eu vou entrar no nosso papo mais próximo, que é o sistema educacional. Então, o primeiro dado que eu estou trazendo aqui
vai falar um pouco de como as pessoas negras vão diminuindo a sua presença na escola. Vamos primeiro pegar essas 3 primeiras linhas. Eu estou falando aqui da taxa de matrícula líquida na educação básica. O que é a taxa de matrícula líquida? É a matrícula feita na idade correta. Ou seja, quando eu falo da matrícula nos anos iniciais do ensino fundamental, eu estou considerando aqui o percentual de crianças de 6 a 10 anos que, de fato, estão no ensino fundamental, né? Então, eu tenho no ensino fundamental 1, né, no ingresso no primeiro ano da escolarização, eu não tenho diferenças entre alunos brancos e negros no Brasil. A diferença é muito, de 0,2%. Então, aqui está tudo certo. Começa na escola, todo mundo lá igual. Mas olha o que acontece quando eu olho para o 6º ano do ensino fundamental. No 6º ano, eu já vou ter os brancos presentes em 90,4% na idade certa. E quando eu olho para os meninos negros, só 85%. O que isso me ajuda a pensar? Que ao longo dos 5 primeiros anos do fundamental, eu já produzo desigualdade entre brancos e negros. Porque quando eles vão para o Fundo 2, eu já tenho mais crianças brancas do que crianças negras escolarizadas. E quando eu vou olhar o ensino médio, esse dado fica ainda mais escandaloso. No ensino médio, quase 80% dos jovens brancos estão matriculados na idade certa, mas só 66,7% dos jovens negros. Então, o que eu estou mostrando? Se todo mundo começa igual aqui no primeiro ano, a desigualdade racial ela se dá ao longo do processo de escolarização. Ela se dá conforme as crianças vão avançando, vão avançando nos anos de escolarização. Então, eu vou eliminando, eu vou empurrando para fora da escola mais crianças negras do que crianças brancas. A gente também está empurrando o menino branco para fora da escola. Ó. No ensino médio, a taxa não é boa, 79,6%, mas a desigualdade é muito grande, né? Quando a gente pensa a conclusão do ensino fundamental agora, a mesma coisa. A taxa de conclusão do ensino fundamental na idade certa, que no Brasil é até os 16 anos, né, com até 2 anos de atraso, quando eu pego esse dado, quantos % dos homens brancos concluem o ensino fundamental com 2 anos de atraso? 84%. Mulheres brancas, 91%. Homens negros, 74%. Mulheres negras, 85%. Os meninos sempre pior do que as meninas, mas os meninos negros muito abaixo de todos os outros grupos, né? Quando eu olho para o ensino médio, pensando aí taxa de conclusão até 19 anos, isso fica ainda mais escandaloso, porque as mulheres brancas concluem numa taxa de 85%, e os meninos negros numa taxa de 56%. Então, de novo, aqui eu estou falando de uma desigualdade dentro do sistema educacional, uma desigualdade do direito à educação, né? Na garantia do direito à educação. E, por fim, reprovação. O Brasil passou a acreditar numa fábula de que a reprovação acabou por causa da progressão continuada. Isso não é exatamente verdade, ela diminuiu muito, é verdade. Quando a gente olha os dados da década de 80, a gente reprovava 60% das crianças na antiga 5ª série, 50% das crianças na 1ª série. Isso não existe mais, é verdade. Mas a reprovação não foi totalmente eliminada do sistema escolar. E olha o que acontece com as taxas de reprovação. Quem é que a escola brasileira mais reprova? Homens negros, meninos negros. 12%. Quando eu olho para as meninas brancas, 5%. Então, veja que o racismo no Brasil, ele impacta diretamente, ele está correlacionado a todo o conjunto de direitos educacionais. Entrar na escola, permanecer na escola, aprender, ser aprovado, isso tudo depende da identidade racial,
dos estudantes. E acho que esse é o último dado que eu vou apresentar, porque fica muito chato ficar falando só de dados, mas a distorção idade série, quer dizer, pessoas que estão mais de 2 anos atrasados no processo de escolarização. 37% dos meninos negros que estão no ensino médio estão mais de 2 anos atrasados na escolarização. Esse dado é menos da metade quando eu olho para as meninas brancas. Tá certo? Então, é importante que a gente enxergue esses dados, é importante que a escola reconheça que ela entrega o direito à educação no Brasil de maneira desigual, reproduzindo e ampliando diferenças raciais que estão fora da escola também. E daí, se a escola reconhece que ela faz isso, que ela entrega esse direito à educação de modo desigual, ela precisa se reorganizar o seu funcionamento, de modo que ela pare de reproduzir a desigualdade racial e pare de transformar essa desigualdade racial em desigualdade educacional. Qual é o caminho para a escola fazer esse enfrentamento? Ela precisa se organizar numa perspectiva antirracista. E se organizar numa perspectiva antirracista é realizar ações afirmativas para promover equidade. Eu vou parar a minha tela para falar exatamente sobre isso. Não basta a gente dizer que não é racista, porque isso é um comportamento ainda passivo. Eu preciso agir para combater o racismo. É por isso que a gente vai falar de uma prática antirracista. Não basta eu me declarar uma pessoa que é contra o racismo, porque acho que isso é o mínimo que se espera. Mas é preciso que eu pratique o antirracismo. E quando eu levo isso para o sistema escolar, eu digo a mesma coisa. Não basta que a escola diga que o racismo é algo condenável. Ela tem que desenvolver ações concretas, cotidianas, sistemáticas, intencionais, para combater o racismo que está, inclusive, dentro do seu currículo, dentro das suas práticas pedagógicas e que precisa ser eliminado de lá. E esse racismo só será eliminado com isso que a gente chama de ações afirmativas, para corrigir desigualdades. A palavra, a expressão ações afirmativas, ela é uma expressão muito polêmica, porque todo mundo associa diretamente às cotas. E as cotas para o ingresso no ensino superior são mesmo um tipo de ação afirmativa, mas não o único tipo. Eu também faço ação afirmativa na escola quando eu trabalho com história e cultura africana e afro-brasileira com os estudantes. Isso é uma ação afirmativa. É uma ação que afirma a presença, a existência, a importância das identidades negras, do povo afro-brasileiro na construção desse país e explicita a face luminosa dessa presença. Ajuda que crianças, adolescentes e jovens possam encontrar boas narrativas para conectar sua identidade racial. E essas ações afirmativas na escola, gente, elas dependem de um investimento intencional do corpo de professores e do corpo de gestores para produzir decisões antirracistas. E isso não é fácil, porque há um temor da escola se assumir como um espaço em que o racismo acontece. As pessoas têm medo de dizer isso, que a escola, como todos os lugares desta sociedade, é um espaço social em que o racismo acontece. Durante muito tempo, o movimento negro fazia essa denúncia e nós éramos classificados como xiitas. Imagina que existe racismo na creche. Imagina, as professoras adoram os bebês, adoram cuidar das crianças. Até que a gente começou a produzir pesquisas sobre isso, né? Então, por exemplo, essa discussão do racismo na educação infantil, o trabalho da professora Nete Abramovics, né? O trabalho da Fabiana Jardim, o trabalho da Eliane Cavaleiro, do Silêncio no Lar ao Silêncio Escolar, vão mostrar que desde a creche, desde a educação infantil de 0 a 3 anos, o racismo é um traço cotidiano das interações escolares. Por exemplo, na creche, a decisão das educadoras sobre quem vai tomar banho primeiro e quem vai tomar banho por último
está enviesada pelo racismo. A decisão da professora sobre quem ela vai fazer carinho para dormir, quem ela vai ninar e quem ela não vai ninar, está enviesada por questões raciais. O comportamento da professora frente ao choro do bebê, ele tem maior ou menor empatia a partir de critérios raciais. Se vocês quiserem ver essa pesquisa assim mais em detalhes, tem um artigo chamado Raça e Paparicação, da Fabiana Jardim, que discute esse tema desde a creche. E esse componente racial das relações escolares vai acompanhar essa criança ao longo de toda a educação básica. Vai acompanhá-la nas relações com seus pares, com as outras crianças, e nas relações com os professores e professoras também. O corpo da criança negra é visto de um outro modo, os comportamentos dela são avaliados de maneira muito mais cruel e rigorosa. O fracasso dela já é uma expectativa dos professores. Tem pesquisas que mostram isso, né, que os professores têm baixas expectativas de aprendizagem em relação às crianças negras na escola. Ou seja, os professores já acreditam que aquele menino, que aquela menina não vai aprender mesmo muito. E isso impacta no grau de investimento pedagógico que ele faz. Se ele acredita que aquela criança é pouco capaz de aprender, a disponibilidade dele em ensinar de diferentes maneiras é muito menor. Porque ele já parte de um pressuposto de que não adianta muito ensinar essa criança. Ela é mais incompetente do que as demais. Ela é menos capaz do que as demais, né? Então, essas marcas, né, próprias do processo de escolarização das crianças vão produzindo efeitos objetivos e efeitos subjetivos nas crianças negras. As crianças negras vão construindo, né? A gente precisa lembrar, uma coisa que a psicologia nos diz, é que o autoconceito da criança nasce dos conceitos que a gente endereça para ela. A criança se enxerga da forma que a gente vai produzindo para ela a imagem sobre ela. Se eu vou dizendo para essa criança a todo momento, você é suja, você é feia, olha, você tem um beiço grosso, ela vai produzindo para ela mesma um autoconceito e uma percepção de si marcada por essas questões. Na aprendizagem é a mesma coisa. Se o sistema escolar vai dizendo que ela aprende pouco, que ela não sabe, que ela é incompetente, ela vai assumindo esse conjunto de representações como autoimagem, como autorrepresentação de si, né? E as crianças negras desenvolvem um conjunto de processos de sabotagem da própria aprendizagem. Porque ela precisa confirmar essa profecia da professora que diz que ela é incapaz, que diz que ela é indisciplinada, que diz que ela não consegue aprender. Então, esse processo de internalização do racismo vem junto com o processo de internalização de um sentimento de baixa autoestima e de uma percepção de incompetência, de incapacidade por parte dessa criança, né? E esse processo é muito doloroso e muitas vezes faz com que ela tome a decisão, quando ela pode, de sair da escola. É justamente na entrada da adolescência, né, na juventude. E um outro traço, gente, o tratamento das questões de indisciplina na escola tem um componente racial muito forte, de duas formas. Primeiro, um mesmo comportamento praticado por uma criança branca e por uma criança negra, ele é avaliado de maneira distinta pela professora e pela equipe gestora. De modo que a criança negra sempre terá o seu comportamento avaliado com mais rigor e a criança branca com menos rigor do que a régua média. E a produção, digamos assim, de qual será a consequência do ato de indisciplina, também geralmente é mais grave para a criança negra do que para a criança branca. Essa é uma face que já gera um monte de prejuízos. Mas a outra face é mais delicada ainda, que a gente produz também uma invisibilização ou uma diminuição do peso das ofensas raciais na escola.
Vou citar aqui 2 cenas que, numa pesquisa, eu capturei e a gente está escrevendo um artigo, daqui a pouco vai sair. Uma pesquisa etnográfica, estou lá acompanhando a professora, no fundo da sala, um menino xinga o outro de macaco várias vezes, na mesma aula. Macaco, faz brincadeira com o lábio do menino, diz que o cabelo do menino é isso, aquilo, outro. E a professora, mesmo ouvindo isso, ela não intervém. Né? Está passando lição na lousa e segue passando lição na lousa e tranquilo. Mas esse menino negro, uma hora se cansa, né, da situação, levanta da sua carteira e dá um empurrão no outro menino que estava xingando ele. Nessa hora, a professora enxerga. E aí ela faz uma bronca para o menino negro, num primeiro momento. E quando ele diz, mas professora, ele me xingou disso, ele me falou aquilo, ela diz, não importa, você empurrou ele. Então, a professora não consegue mensurar, não enxerga que houve uma violência praticada contra esse menino antes dele reagir. E quando ele diz para ela, olha, doeu em mim, foi por isso que eu empurrei ele, ela diminui essa dor. Ela diz, não interessa. Né? E é isso, as ofensas raciais são lidas como algo normal. Até tem intervenções, mas geralmente as intervenções são assim, olha, não pode xingar o colega, hein? Quando o que essa professora precisava fazer era parar a aula e dizer, isto que aconteceu aqui, xingar outra pessoa de macaco, isso tem um nome. Isso tem um nome, isso se chama racismo, isso provoca dor, isso provoca sofrimento e não pode acontecer. Eu costumo fazer a analogia de que é preciso que a gente encare essas violências simbólicas próprias do racismo como se fossem violência física. Né? Eu fico pensando assim, a professora, se ela visse na sala de aula um menino furar o outro com a tesoura, ela ia parar tudo que ela estava fazendo para socorrer aquela criança. E eu costumo dizer que a dor do racismo, a dor da ofensa racial, é a mesma dor de alguém te furando com a tesoura. Precisa parar, precisa acolher, especialmente quando essas crianças estão na primeira fase da escolarização. Porque o que a Eliane Cavaleiro vai dizer é o seguinte, depois elas ficam tão calejadas, esse silêncio da escola, ele é tão ensurdecedor, que ali pelo 3º, 4º ano do ensino fundamental, essa criança negra que já sofreu várias ofensas, ela passa a pensar assim, bom, é melhor eu parar de reclamar, porque vai ser assim mesmo. Né? Vai ser assim mesmo. E o livro da Eliane chama Do Silêncio no Lar ao Silêncio Escolar, porque a Eliane vai dizer o seguinte, essa criança também não pode falar disso em casa. Ela não pode falar disso na escola, mas ela também não pode falar disso em casa, porque na pesquisa da Eliane, o que se demonstrou? Que as famílias dessas crianças negras, quando essa criança chega reclamando em casa, a mãe, o pai fala assim, não fica reclamando disso, não. É assim mesmo. Porque essa família está preocupada de que se essa criança começar a criar muito problema na escola, reclamar muito da escola, alguma coisa pode acontecer, podem tirar essa criança de lá, podem virar contra ela as reclamações que ela faz. Então, a família também acha que é para ficar quieto com isso. E isso é muito forte para mim, porque a minha mãe me falava alguns ensinamentos, né? De que toda criança negra aprende quando especialmente os meninos, né? Minha mãe dizia para mim, você não pode ficar com cabelo grande, porque vão achar que você é bandido. Você não pode sair sem documento. Você não pode sair só de chinelo para ir no supermercado. Você tem que pôr um tênis. E quando eu perguntava para minha mãe, ela não me dizia que é porque eu era negro. Ela dizia porque tem que ser. Mas, na verdade, ela estava me protegendo de uma série de riscos que um adolescente negro corre por ser negro. Mas a minha mãe não me dizia isso, porque talvez ela não desse conta de fazer a discussão racial inteira. Né? E a gente precisa colocar isso na balança. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Estou finalizando já, que já falei bastante.
a gente precisa lembrar 3 coisas fundamentais. Primeiro, que é importante que a escola se reconheça como uma instituição na qual o racismo acontece. Uma instituição que, como todas as instituições brasileiras, é atravessada pelos efeitos do racismo e por práticas racistas. E que isso não significa dizer que as pessoas que trabalham na escola são malvadas e criminosas. Porque, em grande parte, essas práticas racistas se manifestam com baixo nível de consciência. As professoras não acordam de manhã pensando assim, deixa eu ver como é que eu vou acabar com a vida dos meus alunos negros. Os diretores de escola não acordam de manhã pensando assim, deixa eu ver como é que eu vou criar um jeito de expulsar crianças negras. Não é assim, gente. O atravessamento do racismo ele está marcado em processos que têm baixa consciência do sujeito na maior parte dos casos. Então, é preciso que a escola reconheça isso, até para ela se permitir enxergar quando acontece. Até para ela se permitir elaborar quando acontece. Para que seja tranquilo dizer, professora, quando você tomou essa decisão em sala de aula, o que estava por trás era uma representação racista. A gente precisa conversar sobre isso. Né? Então, abrir essa possibilidade, reconhecer que na escola se pratica racismo, é o primeiro passo para uma educação antirracista. É o primeiro compromisso. Eu tenho dito que é o compromisso do desvelamento. É perder a ingenuidade de que só na nossa escola não tem racismo. Tem racismo em todo lugar. Mas na minha escola não, que a minha escola é uma cápsula dessa sociedade que não sofre os efeitos do racismo que está espalhado por aí. Nós precisamos quebrar essa ingenuidade e essa arrogância de achar que na escola não se pratica racismo. Se pratica racismo na escola, no posto de saúde, em todos os lugares se pratica racismo. Então, a primeira coisa, o primeiro compromisso é o desvelamento, a quebra da ingenuidade de que na nossa escola não se pratica racismo. Se pratica racismo, se a gente não está enxergando, é porque a gente não está com as lentes corretas ou porque a gente é arrogante no nosso lugar frente a um problema social tão grave. O segundo compromisso é, bom, se eu reconheço que o racismo é praticado aqui, como é que eu identifico, como é que eu percebo os mecanismos que a escola mobiliza e que são marcados pelo racismo? Eu sempre estou aconselhando o uso de uma metodologia chamada Indicadores da Qualidade das Relações Étnico-Raciais. É uma metodologia desenvolvida pela Ação Educativa, que é uma ONG aqui de São Paulo, junto com o Unicef. É gratuito, basta entrar na internet, depois eu posso passar o link. Eu tenho uma caixa ali dele. Mas ele é um material que ajuda a escola, é uma metodologia que ajuda a escola a se autoavaliar sobre como está o processo das relações raciais ali dentro. Então, é uma metodologia que vai pedir para a escola ir pintando indicadores de vermelho, amarelo ou verde a partir de algumas perguntas. Por exemplo, tem lá, vamos supor, não vou lembrar exatamente o texto, mas tem lá uma pergunta assim: na nossa escola, nós trabalhamos com materiais didáticos que revelam a cultura afro-brasileira? Isso é verde, amarelo ou vermelho? Se for verde, significa que a gente está no caminho certo. Mas se for amarelo ou vermelho, a metodologia vai pedir para a gente fazer um plano de ação para lidar com essa dificuldade. Na nossa escola, as crianças utilizam xingamentos racistas no cotidiano. Isso está verde, amarelo ou vermelho? Se tiver amarelo ou vermelho, plano de ação para lidar com essa dificuldade. Então, eu reconheço que existe racismo e depois eu me preocupo em investigar aonde é que o racismo está sendo praticado na minha escola. Esse é o segundo compromisso, que é o compromisso da investigação cotidiana do racismo. Para a gente não perder de vista quando ele acontece e por que ele acontece. E o terceiro compromisso é o compromisso da ação. E esse é o mais complexo, gente, porque agir contra o racismo significa, muitas vezes, enfrentar os nossos monstros internos, as nossas dificuldades internas com esse tema. E agir contra o racismo significa estudar.
não dá para ser de qualquer jeito. De boas intenções, o inferno está cheio. Outro dia eu fui avaliar um conjunto de práticas para dar um prêmio lá de igualdade racial e me chegou uma sequência didática de uma professora, imagino que muito bem intencionada, que a sequência era para trabalhar com valorizar a autoestima das meninas negras, trabalhando com a questão do cabelo das meninas negras. E das várias atividades que ela fez na sequência didática, uma delas, ela entregava um rosto de menina num papel cartão marrom e distribuía Bombril para as meninas fazerem o cabelo. A professora imaginava que ela estava fortalecendo a autoestima das crianças negras. Mas, como ela não estudou, e a palavra é essa, como ela não se preparou, como ela não foi atrás para entender quais são esses caminhos, como ninguém disse a ela, uma coordenadora pedagógica não disse a ela que essa sequência didática tinha problemas, ela acabou reproduzindo o racismo ao invés de enfrentá-lo. Isso acontece muito nas nossas escolas, professores bem intencionados, mas que por falta de aprofundamento, de aprendizagem sobre o tema, acabam provocando prejuízos ao invés de enfrentar o racismo, né? Então, é muito importante que a gente estude na hora de construir as ações antirracistas na escola, que a gente se fundamente, que a gente olhe para o que já foi feito. Tem um monte de coisa que o movimento negro já colocou à disposição, desde a prática pedagógica até a gestão escolar. Então, já tem caminhos que a gente sabe que dá certo. Então, vamos estudar para desenhar boas ações, né? E o último item, gente, é assim, é preciso que a gente entenda que fazer educação antirracista no Brasil é lutar contra a maré, é uma prática contra-hegemônica. E nas comunidades, isso vai aparecer. Todas as vezes que a gente vai trabalhar nas escolas, por exemplo, com a mitologia africana e afro-brasileira, as comunidades reagem. Nós precisamos lembrar que nós temos um país que tem 32% da população hoje evangélica, e que boa parte dessa comunidade foi ensinada de que as religiões de matriz africana e afro-brasileira são coisa do demônio, e acreditam nisso. Então, quando eu vou fazer um trabalho na escola em que eu quero discutir a mitologia afro-brasileira, apresentar os deuses, os orixás, para as minhas crianças, a minha comunidade pode ir atrás de mim e dizer que eu estou ensinando macumba na escola. E pode me enfrentar nesse processo. E eu tenho que entender que isso faz parte de um cenário cultural brasileiro. Que o pai e a mãe do meu aluno não é alguém apenas mal intencionado. Ele, de fato, acredita que aquilo não deve ser ensinado na escola. Ele, de fato, acredita que isso é um desvio. Tá? Então, a gente precisa se preparar para esse diálogo também. Falar sobre racismo na escola vai ser doloroso, vai ser difícil, a gente vai chegar em conflitos éticos muito sérios. E se a gente não estiver preparado para isso, a gente pode se atrapalhar. Então, eu quero dizer que a gente precisa olhar com cuidado para essas questões, mas a gente não pode fugir à luta. Não pode fugir à luta, porque a luta é árdua. Nós já avançamos muito. Eu sou esperançoso, mas eu sou um esperançoso crítico. Um esperançoso que enxerga o tamanho da dificuldade de fazer essa conversa, o tamanho de dificuldade de tratar da educação antirracista nas escolas brasileiras. É isso, Regina. Eu acho que eu já falei muito. Mas espero que a gente tenha passeado aí do jeito que você tinha imaginado por esse tema, que a gente tenha chegado bem aí na conversa. Não, como sempre, muito bem, Alex. Aliás, sua fala me fez pensar aqui muitas coisas, né? Eu queria até comentar três coisas que eu acho muito importante. A primeira é essa questão que você falou da desculpabilização, né, do professor e dessa compreensão de que ser racista não é ser má pessoa, porque, quer dizer, se eu sou criada num meio
né? Aquilo me entra pelos poros, né? E só mesmo estudando e tomando consciência e falando, e que eu vou perceber que aquilo está impregnado em mim, né? E isso não é visto desse jeito. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Coisas e exemplos. E eu queria pedir para você falar sobre uma coisa que eu tenho ouvido e que as pessoas não entendem. Eu acho que merece um esclarecimento, né, de uma pessoa seu mesmo, né? O tal do racismo reverso. As pessoas não entendem. Eu vi que você não tocou, mas eu acho que a gente precisa falar disso, né? Para desmistificar, sei lá, para não sei. Sim, sim. Eu acho que você toca em pontos interessantes aí a partir do que a gente está conversando, né? Primeiro, esse processo da gente tirar do racismo toda essa discussão de culpabilização individual, né? Entender que ele é um traço sistêmico. Isso não quer dizer que a gente não vá denunciar pessoas que praticam racismo, não é isso. É só para a gente não esquecer que ele é estrutural, né? E de que as pessoas negras aprendem o racismo e eles gera sofrimento interno, né? Porque é uma ideologia operando contra si mesmo, operando contra a sua própria identidade, a sua própria subjetividade, né? Gerando rejeição. Muito parecido com a homofobia. A homofobia também é ensinada para as pessoas que são LGBT, né? Os homens gays aprendem homofobia e praticam, né, contra si mesmos, contra seus iguais, homofobia, né? Que é diferente quando ela é praticada de alguém que é heterossexual. Isso abre a porta para falar um pouco de racismo reverso, sabe, Regina? Porque por que a gente tem explicado que o racismo reverso não existe? Porque o racismo é um sistema social que gera prejuízos, desigualdades para um grupo racial determinado. Então, é uma estrutura social organizada, institucionalizada, para produzir esses prejuízos. Não é um comportamento individual, é uma estrutura social. Daí que a gente diz assim, olha, amigo branco, não existe uma estrutura social organizada para produzir prejuízos na sua vida. Portanto, você não sofre racismo. Uma pessoa negra pode te fazer uma ofensa e usar a sua cor de pele para fazer essa ofensa? Pode, mas isso é uma ofensa. Não é racismo, porque isso não é um sistema social organizado para produzir sistematicamente prejuízo. Não é um sistema social que, pelo peso da história de 300 e tantos anos de escravização, te posiciona numa posição social inferior. Isso não existe para as pessoas brancas. Pelo contrário, as pessoas brancas, a gente tem dito isso, mesmo que hoje elas não sejam pessoas que praticam a escravidão, mas elas vivem privilégios que vêm da história da escravização do povo negro e da sua história como pessoa branca, de uma ancestralidade que acumulou riqueza a partir da escravização, que desfrutou dos espaços sociais exclusivos. Vamos só lembrar o seguinte, gente, direito de ir para a escola no Brasil, a população negra só teve no final do século XIX. Então, o prejuízo histórico imposto à população negra é igual ao privilégio histórico concedido à população branca por 300 anos. Então, é desse ponto de vista que não existe racismo reverso. Existe ofensa praticada de uma pessoa negra para uma pessoa branca, chamando o cara de alemão azedo. Isso existe ofensa, xingamento. Existe, mas isso não é racismo. Porque o racismo é esse sistema social estruturado intencionalmente para produzir prejuízos para um determinado grupo racial, calcado na ideia de inferioridade desse grupo racial. E tudo que a nossa sociedade faz é dizer o contrário,
que tudo que é branco é bom. A nossa sociedade continua praticando isso, continua gerando nas pessoas brancas uma sensação falsa de que o suprassumo do que é bonito, do que é inteligente, do que é legal, tem a ver com a branquitude. Né? Então, esse processo a gente precisa colocar em pauta. Não existe racismo reverso. Eu fiquei até feliz que eu ouvi dizer, que não assisti, mas eu ouvi dizer que a Ana Maria Braga fez se corrigiu, né, que ela tinha usado essa expressão. Agora, nós precisamos dizer, Regina, que as tensões raciais no Brasil aumentaram na última década, as tensões entre brancos e negros, e elas ainda vão aumentar muito mais se a gente não resolver as desigualdades. Porque, veja, a tensão racial, ela não nasce só porque a gente está fazendo a discussão sobre o racismo. A tensão racial, ela nasce por causa do padrão de desigualdade, gente. A tensão racial nasce porque um homem negro não pode ir ao mercado sem ter medo de ser morto. É por isso que a tensão racial aumenta. Porque o grau de violência praticado contra as pessoas negras no Brasil é escandaloso. Violências de diferentes tipos. E você não pode pedir para uma população que é alvo de violência sistematicamente aceitar isso sem fazer confrontos. Então, a gente vai fazer confrontos na área discursiva, confrontos no direito, né? A briga pelas cotas. Então, a tensão racial vai aumentar se a gente não trabalhar para diminuir as desigualdades raciais, se a gente não fizer um pacto nacional reconhecendo que o Brasil é um país desigual de diferentes formas, uma dessas formas de desigualdade é a desigualdade racial, e que a gente precisa fazer um esforço como país para corrigi-la. Então, eu queria dizer que racismo reverso, ou racismo não existe, essa coisa que o movimento negro está inventando, essas posturas são posturas negacionistas. Quem as pratica precisa lembrar que a gente não fala isso porque a gente achou. A gente fala isso, primeiro, pela nossa experiência social nessa sociedade, e depois porque a gente foi fazer pesquisa, foi estudar, né? E, Regina, eu diria uma outra coisa, a gente precisa entender que o processo de mudança é um processo histórico de longa duração, né? E que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade histórica neste tempo. O que nós podemos fazer? Nós herdamos problemas e herdamos uma caminhada de soluções. O que a gente vai deixar para a próxima geração? Né? Qual é a nossa contribuição para o Brasil superar o racismo? O que cada um de nós pode fazer a partir do nosso espaço de atuação para combater o racismo? E, às vezes, o que cada um de nós pode fazer tem muito a ver com o lugar que a gente atua, como professor, como psicólogo, como atua na vida social, né? Como é que eu lido com isso no meu cotidiano, entendendo que isso é uma estrutura social monstruosa que precisa ser enfrentada, né? Eu tenho muitas histórias de desesperança nesse campo, menos vividas por mim e mais vividas por quem está perto de mim, né? Situações muito dolorosas, mas eu também acredito que a população negra chegou nesse país em condições muito adversas. Nós fomos sequestrados de África, tem uma música que se chama... esqueci, estou com a letra dela na cabeça, mas esqueci o nome da música. Mas que a letra dela diz assim, que noite mais longa candonga, no porão de um navio negreiro, que viagem mais longa calunga, ouvindo o batuque dos pássaros, coração no fundo do cativeiro. Eu sempre me arrepio quando eu ouço, porque eu fico lembrando o que era passar 3, 4, 5 meses no porão de um navio, acorrentado, com pouco acesso à comida, pouco acesso à água. Se adoecesse demais, era lançado ao mar. Se morresse, era lançado ao mar. Então, essa população foi trazida assim de África, chegou aqui, foi escravizada por 300 e tantos anos legalmente, outros tantos anos ilegalmente, e mesmo assim nós somos 50% da população. Então, isso me diz
de uma capacidade de resistência e de luta que não me deixa desistir de combater o racismo. Quer dizer, se os meus antepassados passaram por tudo isso e me entregaram uma chama de luta, uma coragem para continuar lutando, eu não vou desistir. Assim, eu preciso me engajar nessa luta, né? Não dá. E é o que a Conceição Evaristo diz, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, é isso, nós vamos continuar aqui lutando para esse país ser mais igualitário do ponto de vista racial, para a nossa cidadania ser reconhecida plenamente. E eu acredito mesmo, Regina, que a gente pode contar com a aliança com as pessoas brancas a partir do momento em que elas aumentam o seu letramento racial, porque é isso, a gente precisa letramento racial. Para aprender, para entender o que está acontecendo, eu preciso de letramento racial, que vai até a situação mais simples. Todo mundo em casa ou já teve, ou vai ter, ou tem um móvel do lado da cama em que a gente põe a água, o óculos, o celular, e que a maior parte das pessoas chama de criado mudo. Tudo bem. Se a gente se perguntar de onde vem essa palavra, criado mudo, se a gente tiver letramento racial, a gente vai descobrir que criado mudo era uma pessoa. Era um escravo que era obrigado a ficar do lado da cama dos seus senhores, em silêncio, enquanto tudo acontecia no quarto. Era ele que segurava a garrafa de água, era ele que segurava, eventualmente, uma peça de roupa, e ficava ali. É disso que se trata o racismo estrutural. Da gente ter inventado um móvel a partir de uma pessoa, né? Criado mudo. E ter letramento racial é tomar consciência dessas coisas para agir contra o racismo. Mas, Regina, eu falo demais. Você me pergunta, aí eu fico... Desculpe, deixa eu te devolver a palavra até para a gente caminhar aqui para terminar, Fala que já são demais, 8h20. fala demais, fala bem, né? E coisas que eu acho que são muito importantes, né? E fala muito bonito também, Alex. Né? Muito bom te ouvir. Né? E acho que é isso, a gente precisa, eu tenho dito, né, que eu sou uma racista em desconstrução, desde que eu comecei a ler e aprender mais, porque no fim a gente sempre se dá conta, né, que pega aqui, pega ali, mas enfim, é isso. Né? Estamos impregnados por essa estrutura que nos constituiu. Tem um dito sufi que diz: nem tudo está dentro, nem tudo está fora, porque tudo que está dentro está fora. Adorei, adorei, vou usar. É isso, é uma estrutura estruturante. Exatamente, que te impregna, faz parte, né? Te constitui, é isso. E aí você precisa ir, né? Escolhendo, falar isso aqui não, e ir substituindo, tirando, enfim. Né? Bom, Alex, eu queria agradecer sua participação. Eu acho que foi muito bom, né? Acho que nós vamos subir o vídeo editado para o YouTube e acho que vai ser um material assim muito importante para a formação dos professores nesse sentido, para abrir discussões, né? Para propor trabalhos formativos com grupos de professores. Então, eu queria te agradecer muito e dizer que as portas desse encontro estão sempre abertas para você, né? Que se você tiver mais coisas para trazer, para apresentar, independe de eu te convidar, né? Quando você tiver a sua pesquisa, vai ser um prazer te receber de novo, e mesmo para falar de educação antirracista ou da questão de abertura e fechamento das escolas, ou enfim, né? Que é sempre muito bom. Tá bom? Obrigado, Rê. Muito obrigado.